Vejam que hoje, por exemplo, na liturgia, nessa liturgia da palavra, nós repetimos mais de uma vez: o Senhor ama seu povo de verdade. Repita: o Senhor ama seu povo de verdade. Só esse refrão já valeu a noite de hoje. É ou não é verdade? Imagine: o Senhor ama seu povo de verdade. Quantas vezes nessa liturgia a gente vai repetindo, quase que como um conta-gota, isso vai caindo na nossa alma, isso vai tomando-nos interiormente. E aí nós entendemos que o cerco de Jericó é sobretudo um cerco de oração. Entendam isso. Só quem entende o valor da oração vai entender o que significam esses 7 dias, que nós não queremos apenas reviver o acontecimento de Josué com a casa de Israel. Nós queremos mais do que retomar os acontecimentos. Nós queremos revivê-los, atualizados na força do Espírito. Repitam: atualizados. A igreja não apenas recorda, ela não apenas retoma os fatos históricos, ela faz a gente vivenciar isso espiritualmente. E a expressão é mais bonita e mais profunda quando diz atualizar. Repitam: atualizar. E aí você me pergunta: então, padre, o que é o cerco de Jericó na paróquia São Sebastião? É o atualizar a mesma graça que foi experimentada pela casa de Israel quando eles se viraram para aquele caminho da derrubada das muralhas. E aí nós nos perguntamos: como é que essas derrubadas aconteceram? Como é que aquela realidade se tornou concreta? Na força da oração. Repitam: me ajuda aí, porque você está mais perto do irmãozinho. Vira para eles: na força da oração. Na força da oração. Na força da oração. E por que eu estou enfatizando isso? Porque hoje o Evangelho vai mostrar que a essência do ministério de Jesus é a comunhão dele com o Pai. Por isso, muitas vezes ele precisa, é uma necessidade, retirar-se para orar. Repitam: Retirar-se para orar. Hoje, especialmente, particularmente, isso se deu por uma iniciativa importantíssima. Ele precisava escolher os seus discípulos. Por isso ele se retira para a montanha para orar. Olha que lindo isso. Você segue os passos do Mestre Jesus, então nada sem rezar, nada sem colocar na presença de Deus. Quantas coisas a gente às vezes é tomado a decidir na precipitação, na impulsividade. É uma verdade. Orar é colocar em Deus todas as coisas. Antes de tudo, orar é colocar em Deus. Deus sabe melhor do que você dessa situação. Deus conhece os corações muito melhor do que nós. É ou não é verdade? Por isso, então, o orar significa colocar em Deus. E ele precisava discernir algo importantíssimo: a escolha dos homens que iriam perpetuar a sua missão. Olha que lindo isso! Iam fazer as vezes dele. Eu não sei se vocês já viram, mas o Evangelho tem algumas particularidades, às vezes, algumas expressões que passam desapercebidas. Por exemplo, quando Jesus vai enviar os discípulos para pregar, para anunciar o reino, está lá no texto sagrado, diz assim, que eles foram enviados. Vocês estão me ouvindo? O pessoal de trás está me ouvindo? Diz o texto que ele enviou-os aos lugares aonde ele devia ir.
Olha que interessante. Então, quem é o discípulo? Quem é o discípulo? É aquele que vai fazer as vezes de Jesus. Tão simples e tão profundo. O discípulo é aquele que vai fazer as vezes de Jesus. Ele vai perpetuar a missão de Jesus. Ele vai tornar possível aquilo que Jesus haverá de continuar, atravessando gerações. Por isso não pode ser homens quaisquer, devem ser homens frutos da oração. Repitam: Devem ser homens frutos da oração. Todos os discípulos, todos aqueles que aqui são chamados à missão. Agora mesmo eu cheguei, tinha uma irmãzinha aqui rezando. Olha lá, Deus usando de alguém para convidarmos, convocarmos à oração. Não é bonito isso? A oração é a força da igreja, é a alma da igreja. Santo Agostinho vai dizer uma das definições para mim, uma das mais bonitas e uma das mais profundas. É ele que diz que a oração, olha isso, olha para mim, olha o que ele vai dizer: a oração é a fraqueza do homem e a fortaleza, é a fraqueza de Deus e a fortaleza do homem. Repitam: a oração é a fraqueza de Deus e a fortaleza do homem. Você entendeu? Que definição é essa? Imaginem, Deus não resiste a um coração orante. Deus não resiste a um coração orante. É nessa hora que Ele se internece, é nessa hora que Ele se debruça sobre nós. Por isso é a fortaleza do homem e a fraqueza de Deus. Não é lindo isso? Santo Agostinho. E aí a gente entende porque o cerco de Jericó é um cerco de oração. É para balançar as estruturas da comunidade. Precisamos rezar para trabalhar em missão. Precisamos rezar para saber o que Deus quer. Precisamos rezar para estarmos movidos não por nós, não pelas nossas capacidades, não pelas nossas competências, mas pela condução de Deus. É diferente. Ainda que a gente se coloque nos esforços, hoje podemos usar de muitos dos nossos dons humanos, mas se eles não forem conduzidos por Deus, a gente acaba num teleguete familiar. É ou não é verdade? É ou não é verdade? A gente acaba não se entendendo. E aí, em vez de ser um Pentecostes, todo mundo falando a mesma língua, vira o quê? Uma torre de Babel. É ou não é verdade? Aqui não, que eu já sou do Bagarex, que só tem gente santa. Aqui não é o caso. Mas pense, a oração nos permite uma condução do Espírito Santo. A oração torna possível o Espírito de Deus nos conduzindo à mesma direção. Isso é maravilhoso. E aí você pensa, o que é o cerco de Jericó? É um cerco de oração para movimentar a comunidade para as suas batalhas espirituais. Gente, olhem para mim, o tempo inteiro a comunidade está em batalha espiritual. Chegou um irmão novinho, acabou de chegar, está conhecendo a comunidade, pode ter certeza, ali é uma vida em luta, e nós vamos precisar ajudá-lo e sustentá-lo espiritualmente. São famílias que precisam ser ajudadas. Quantos trabalhos bonitos podem se dar? É preciso estar em oração. Eu costumo dizer que mais do que uma ação é um estado de vida. A oração. Pensem nisso.
estar na presença de Deus. Você pode rezar em todos os lugares, em todos os lugares. Por isso é preciso hoje estarmos atentos por onde passam as nossas batalhas espirituais. Hoje é Jesus apresentado no Evangelho como um grande mestre da oração. E ele, diante de uma grande decisão, ele vai à montanha para orar. E lá ele vai escolher os seus discípulos. Ele vai ser orientado pelo Pai no Espírito para a escolha dos seus discípulos. E aí o Evangelho já diz, logo no final, ele acabou de escolhê-los. A igreja nascente está ali de forma embrionária. É a primeira vez que é citado o nome deles, escolhidos na oração. E logo que eles descem, já tem missão. O povo já está em procura de Jesus. Pessoas marcadas por todos os tipos de necessidades, por todos os tipos de dificuldades. E aí o Evangelho faz questão de dizer: uma força sai dele. Repitam: uma força sai dele. Que força? Que misteriosa força é essa? Que misteriosa força é essa? O Espírito Santo. Toda a ação de Deus é trinitária. É sempre Jesus realizando a obra do Pai na força do Espírito. A conversão, a nossa catequese, todo o nosso trabalho de evangelização se dá nessa ação, nessa dinâmica trinitária. É Deus enviando o seu Filho e na força do Espírito acontecendo no meio de nós. Só assim a gente consegue olhar para aquele muro, olha para o muro, e ver esperança. Que esses males que foram citados na primeira leitura, na Epístola de São Paulo, não venham nos fazer sucumbir. Lavados, purificados, justificados no nome de Jesus. Pode aplaudir. É uma bênção você pensar nisso. Tudo que vai acontecer aqui nesses dias está aqui, diante dos nossos olhos. Esses muros não são mais do que a palavra de Deus. Essas muralhas, poxa, Padre, eu estou vindo e a minha família está numa batalha difícil. Pois é, essa batalha, esse muro, não é mais do que a palavra de Deus, não é mais do que o nome do Senhor, não é mais do que o poder do Espírito Santo. É isso que vocês vão proclamar e rezar cada uma dessas noites do Ser Misericórdia. E essa igreja tem que estremecer, porque o Ser Misericórdia é um ser de oração, é olhar as coisas além, é colocar tudo em Deus. Meu casamento em Deus, o diálogo com os meus filhos em Deus, a dificuldade que eu estou tendo com a vizinha em Deus. Porque hoje você saiu de casa e a vizinha estava na janela e disse: lá vai ela para a igreja de novo. E aí você ainda tem que passar pela casa dela e dizer: Deus abençoe. E ela dizendo: lá vai a beata. Vai ser mais um muro, vai ser derrubado, né? Colocar tudo em Deus. Que esses dias de oração faça a gente colocar todas essas realidades em Deus e essas muralhas vão cair. Vocês creem nisso? Vocês creem nisso? Então é isso que a gente vai rezar. Queria que você fechasse os seus olhos. O ministro de música vai me ajudar. Com Jesus, tudo pode ser mudado no poder da oração. Com Jesus,
todas essas realidades de muralhas, de impedimentos à graça de Deus, tudo que possa estar distanciando corações daquilo que Deus tem reservado ao coração daqueles que amam. Essa semana seja uma semana de cura, de libertação, de volta de muitos para Deus. Quando nós estamos também conscientes da força que sai dele, da força que sai do Senhor Jesus, do Espírito Santo, conscientes do poder da oração. Não olha para o lado agora, não dispersa o olhar, não. Feche os olhos e coloca isso em Deus. Aquilo que Deus te inspirar, aquilo que Deus te inspirar para você rezar nessa noite, seja o que for. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Com Jesus, pela força da oração, pela força, vai ficando de pé, braços erguidos. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Creia assim, como Maria, e no poder de Deus, e no poder de Deus.
todas essas realidades em Deus. O que hoje constituem essas muralhas, empecilhos e obstáculos à obra de Deus, à vontade de Deus, aos planos de Deus, permanecem com as mãos estendidas, de intercessor, de adorador, de homem da palavra, de mulher da palavra, corações cheios do Espírito Santo, gente que ora e coloca tudo em Deus, gente que ora e coloca tudo em Deus. Seu matrimônio, essa batalha de enfermidade, seja ela qual for, problemas financeiros, seja o que for, o que atormenta o seu coração, libertação dos vícios, ao coração dessas pessoas, o que você está pedindo? Pela Maria, a multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Muitos vieram para ouvir Jesus serem curados de suas doenças. Aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. Respira, filha. Deus está limpando os seus pulmões, limpando os seus pulmões. Respire, filha. E ela Maria. Entregue. Você nem sabe como chegou até aqui. Houveram tantos empecilhos, tantas coisas tentando te impedir de estar aqui, mas você veio, e o Senhor Jesus está te tocando de uma maneira tão profunda. A força que sai dele te alcança. Levante os seus braços e louve ao Senhor.
Vamos acompanhar as nossas preces, a oração.